Como eu morava com meus pais, mesmo numa situação muito ruim, chata, entendeu? Eu pensei, cara, eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Aí eu olhei para as duas oficinas principais aqui na minha cidade. Lá uma era de mecânica. Opa, faltou um ar aqui. E outra era uma oficina de funilaria. Então eu olhei assim, tá, essa aqui é de um jeito, essa aqui é de outro. Tá, eu vou ver ali qual daquelas duas oficinas dá pra me pedir emprego, né? Eu fui lá pedir emprego na oficina mecânica. Aí o cara não deu bola. Eu falei, cara, tem uma vaga aí pra ajudante e tal. Eu falei, não tô podendo contratar. Eu não posso pagar ninguém agora, não sei o que tal. Quando aparecer aqui vaga aqui, eu vou colocar uma plaquinha aqui. Aí pode vir aqui que a gente conversa. Aí eu falei, tá, o cara foi meio fechado, tá ligado? Não quis muito papo. Eu cheguei na oficina de funilaria e pintura. Eu observei lá que tava lá um senhor, lá de mais ou menos 55 anos, trabalhando, sozinho lá. Tava lá lixando um fundo lá de uma porta para pintar lá no carro. Cheguei pra ele, eu falei, boa tarde, senhor fulano. Olha, às vezes todo dia eu tô passando aqui na oficina do senhor, eu vejo que uma hora do tempo o senhor tá trabalhando aqui dentro sozinho. E assim, eu tô querendo aprender uma profissão para trabalhar, tenho 17 anos, eu tô estudando ainda. Então eu queria aprender, ganhar um trocado e tal. Aí ele olhou pra mim assim. Ele falou assim, olha, é o seguinte, garoto, como é que é o teu nome? Eu falei, meu nome é Iane. Ele falou, então Iane, olha, eu não tenho condição de contratar ninguém agora. Porque tal coisa. Aqui, ó, a oficina tá com o movimento da oficina agora, a gente tá numa temporada mais de baixa ali. Geralmente é tipo março, abril e maio, que o pessoal não quer gastar dinheiro, porque o pessoal tá tudo pagando conta, né, de IPTU, comprando material escolar para criança. Então eu tava nessa época aí que eu fui pedir emprego. Ele falou, cara, a situação é XY bolinha R1, R2. Mas assim, Yane, ó, quer uma proposta então para você, já que você me disse que quer aprender uma profissão e trabalhar e ganhar um dinheiro, certo? Ó, eu te dou a oportunidade de vou ensinar você aqui, ó, o ofício de preparador de pintura e funilaria. Só que você vai trabalhar aqui comigo pelo menos uns 30 dias sem receber, como um aprendiz aqui, aprendendo. Aí eu falei, como assim, cara? Você quer que eu trabalhe de graça pra você? Ele falou, não, você não tá você vai trabalhar, mas você não vai receber em dinheiro. Você vai receber em conhecimento dessa profissão. Porque quanto você estiver aprendendo, você vai me dar prejuízo. Porque você vai fazer cagada aqui e eu vou tomar prejuízo. Então você vai estar sendo remunerado com aprendizagem. Aí eu falei, nossa, cara, que papo de explorador, né? Vai se ferrar. Aí, tipo, eu fiquei uns 3 segundos olhando assim, daí eu pensei, não, para pra pensar. Eu moro com meus pais ainda, eu não tenho conta pra pagar. Eu tava estudando de manhã na época. Eu falei, cara, eu falei pra ele assim, ô, seu fulano, ó, eu venho aqui da meio-dia até às 6, você funciona nessa hora da tarde, né? Ele falou, sim, então eu trabalho meio período com o senhor durante todo esse tempo aqui, e eu vou trabalhando. Depois daqui um mês, então, a gente tem como a gente sentar e conversar para ver a respeito de remuneração, etc. Ele falou, pode vir amanhã já se quiser. Vem amanhã aqui, vem com uma roupa que você pode sujar, molhar, um tênis velho. Vem aqui que a gente começa. Então, pessoal, assim foi que eu comecei a ganhar dinheiro e trabalhar na minha vida. Eu procurei ver o lado do cara que está tentando empreender. E realmente, quando você vai pedir um emprego para aprender a trabalhar num lugar, assim, mesmo que seja uma oficina, o cara vai ter prejuízo enquanto você está aprendendo, entendeu? Então, eu poderia ter falado, não, se você é um explorador, eu vou ficar trabalhando de graça aqui, vai se fuder, tipo, eu podia ter simplesmente ido embora. Só que eu não fui. Eu aceitei aquilo de lá, porque eu pensei no longo prazo. Então, o que aconteceu? Eu fiquei lá trabalhando lá um dia, 2. No terceiro dia eu fiz cagada. Depois na outra semana eu fiz cagada. Ele não brigou comigo. Ele só falava assim pra mim: viu por que eu não vou te pagar um salário ainda? Porque é por causa disso aqui, desse erro que você tá aprendendo aqui agora. Eu vou aqui, vou consertar o teu erro. Eu vou perder um dia aqui para entregar esse carro pro cliente. Mas é para você estar consciente que olha o que você causou. São prejuízo. Então eu não vou cobrar esse prejuízo de você, porque você tá aprendendo. É por isso que você não tá recebendo. Então, cara, esse chefe que eu tive, o primeiro chefe da minha vida. Esse chefe, cara, foi um dos chefes que mais me ensinou lições de trabalho, cara. Porque ele me mostrava todas as notas fiscais de custo dos produtos. Olha, cara, isso aqui custou. Ó, essa lixa aqui para lixar o carro custa X. Olha, esse verniz custa X. Tá vendo esse processo aqui, ó, que leva 2 horas para me fazer o carro? Se você não viu.
Você só se você não sabe, não faz. E achar que sabe não é saber. Então nunca faça para estragar. Porque olha, a gente vai perder esse X de produto aqui. Esse lucro aqui que eu vou ter com esse aqui, tantos por cento é lucro meu. Se você tivesse recebendo de mim já, tantos por cento você ia ganhar por serviço já. Olha só, entendeu como é que funciona isso aqui? E ele começou a me passar as noções de lucro bruto, receita bruta, lucro líquido, o imposto que ele pagava, cara, por ter um ME, que é um microempreendedor, né, um aberto na oficina. Então, nesse um mês, cara, eu aprendi a profissão e aprendi todas as noções, cara. Eu fui uma das pessoas mais pacientes que eu já vi para trabalhar. E eu sou bastante grato a ele até hoje. Porque o cara é realmente um cara... Cara, o cara era um empreendedor muito foda, cara. A história do meu chefe foi o seguinte, o bicho começou desse jeito também trabalhando. Alguém um dia deu uma oportunidade dele trabalhar de graça para começar a aprender. Ou seja, ele ganhou o ensinamento de trabalhar com funilaria e pintura em 1980 e poucos. Aí ele tinha 17 anos, 18, 19, 20. Quando ele tinha 24 anos, ele foi abrir uma oficina para ele. Entendeu? E o cara tava com 55 anos. Então você pensa, o cara tinha 40 e poucos anos de história. Ele tinha um nome de qualidade, de referência nesse tipo de serviço lá na minha cidade. Entendeu? E por alguém ter dado a oportunidade para ele, ter ensinado as coisas para ele, meio que criou nele, que eu percebia, e ele se via quando aparecia alguém assim na situação que ele estava do passado e oferecia oportunidade. E também, lógico, então, parte disso foi um mérito meu, de ter da minha forma de lidar e conversar com ele. No fim das contas, pessoal, esse um mês que eu comecei trabalhando de graça, no segundo, isso em 2000, deixa eu ver quando que foi, 2013. Foi 2013? Não, foi 2010. Ele chegou pra mim e falou, olha, Iane, você tá trabalhando aqui há um mês e meio, 45 dias, ó, você já sabe fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, você não tá me dando prejuízo, você já tá me dando lucro. Só que é o seguinte, ó, eu tenho esse lucro aqui, X bolinha, então o que eu vou te fazer? Eu vou te pagar meio salário mínimo por você estar trabalhando meio-dia 6. Aí eu falei pra ele, não, vamos fazer melhor então, é o seguinte, eu trabalho com você desde a hora que tu abrir até a hora que tu fechar. Eu vou mudar o meu horário do colégio para a noite. Então eu vou trabalhar o dia inteiro com o senhor. A gente vai fazer muito mais veículo aqui. E eu vou estudar à noite. Ele falou, perfeito. Então de meio salário mínimo eu vou te pagar um salário mínimo. Porém, eu vou te pagar em dinheiro, em mãos, para que você receba mais. Aí ele começou a me dar noções, cara, de como o Estado roubava e ferrava com ele no imposto. Se ele fosse me contratar por CLT, eu ia perder 25% do meu salário só indo pro governo. Ele ia ter que pagar, tipo, ele ia ter um gasto a mais de R$ 400, que era que, ou seja, ele ia, um salário mínimo que ele quisesse me pagar, ele teria que gastar um salário mínimo e meio, que seria metade do salário mínimo de imposto. Ou seja, cara, foi aí que eu percebi que, tipo, é ridículo, cara, o que a Receita Federal faz e o que o governo faz. Então eu falei pra ele, cara, me paga aí, então, um salário mínimo de dinheiro, eu pego esse dinheiro e vou... Acabou, cara, sem problemas. Resumindo a história, pessoal, eu fiquei trabalhando 3 anos nesse lugar e mais ou menos, eu vou dizer assim, mais ou menos a cada 4 meses o meu salário ia aumentando. Até que chegou um momento que eu produzia tanto trabalho, depois de mais ou menos um ano, ele sentou e falou assim pra mim, olha Iane, você é um cara, eu vejo que você é um cara esforçado, você trabalha certo, você se preocupa, tal, você trata bem os clientes. E realmente, pessoal, eu peguei tão bem com o meu chefe, que a gente se dava tão bem, que eu comecei a ver como aquela oficina fosse parte minha também. Então, às vezes, eu até agendava os horários para os clientes, eu ligava pro chefe, ó, tem um serviço tal, assim, taçado, eu sei que tem que fazer isso aqui no carro. Quando ele não tava lá, ele falava, pode fechar, dá esse preço X aqui, ó, porque eu e ele, a gente sabia o tanto que ia gastar de material, etc. Então, ele chegou para mim e falou assim, ó, Iane, eu tenho que ser justo com você. Eu sou um homem justo. E é o seguinte, olha só. Eu não vou te pagar mais por mês. Aí eu falei, como assim? Ele falou, vamos fazer o seguinte. Eu vou te cobrar X por esse serviço, X por esse tipo de serviço e quadrado para aquele tipo de serviço. Ou seja, o meu emprego, o meu trabalho começou a ser pago por entrega de serviço. Quanto mais serviço eu entregasse, mais eu recebia. Então imagine que em 2010 eu recebia um salário mínimo e meio naquela época, antes dele mudar essa forma de pagamento,
Um salário mínimo e meio em 2010, se eu não me engano, era mais ou menos uns 800, não, 1.200 e poucos reais o salário mínimo e meio em 2010. Gente, eu comecei a passar de ganhar 1.200 fazendo mais, mesmo tanto quantidade de trabalho, até um pouco mais, porque eu comecei a ficar mais incentivado a trabalhar mais, porque receber por produção, em serviço entregue, eu passei a receber 3.000 reais em média, de 2.500 a 3.000, 3.200 reais por mês, recebendo por serviço em 2010, 2011. Pessoal, isso era muito dinheiro na época. E então eu tinha as minhas coisas, conseguia ter minhas coisas, e nessa meia época aí, que eu caí naquele problema dos meus relatos de casamento, de namorada, etc, que foi aquele relato Red Pill dos Cenas, que eu tenho aqui no canal. Me envolvi com capivara, olha, pensa, um cara que ganhava bem, trabalhava, tinha uma banda, tá ligado? Então, eu tinha tipo, uma imagem assim, tipo, nossa, aquele cara se vira sozinho, pau, 18 anos, tem dinheiro, toca em banda, pá. E aí foi quando eu desci ladeira abaixo e foi o relato meu dos Cenas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, senhores? Às vezes você não tem, tá num subemprego de merda, por exemplo, trabalhando num supermercado de repositor, sendo humilhado, fazendo gerente carregar peso, explorar você, te ameaçar quando você não quer fazer hora extra, etc. Cara, se você mora com seus pais, mora com a avó, você não paga aluguel, cara. Você tem um pouco mais de liberdade quando você é mais jovem, que você tem mais tempo para errar. Esse tipo de atitude que eu tive procurando um trabalho desse tipo pode ser uma atitude que você pode ter. Então, já parou para pensar? Uma oficina mecânica. Que nem eu que fui numa oficina de funilaria. Eu lembro dessa profissão como se trabalha até hoje, que não mudou tanta coisa. Se eu ficar na merda de qualquer situação, na maior merda possível, eu ainda posso recorrer a uma oficina aqui na minha cidade e trabalhar com isso. Lógico, tem um pouco mais de emprego de força física, mas é um conhecimento específico, é uma profissão muito específica. E, cara, precisa entender como é que a informação é uma coisa importante. Aqueles 2 meses que eu trabalhei de aprendiz de funileiro e preparador de pintura sem receber, foi ali que eu peguei o conhecimento que não tem valor estimado para se pagar. Porque eu aprendi a fazer um serviço muito bem feito, rápido e de qualidade, de forma que a maioria das pessoas não sabia fazer e muitos não sabem fazer até hoje, entendeu? Então, olha como é interessante esse ponto de vista. Então, vamos dizer que você está trabalhando num supermercado de merda, numa quitanda, carregamento de caminhão, trabalhando numa DHL da vida. Cara, se você tem tempo, é jovem, tá morando com seus pais, não financiou nada, não fez dívida, pense remotamente nessa possibilidade. Eu falo sério. Lógico, você pode acabar encontrando pessoas que vão querer se aproveitar e etc. Mas aquele tempo, mesmo que você fique um tempo, Alex, você se ofereça como voluntário e esteja aprendendo nesse meio tempo, mesmo que você encontre um filho da p que vai te explorar, se você estiver aprendendo a executar aquele trabalho, você depois pode sair daquele lugar e entrar no lugar e executar esse trabalho. Porque tem algumas oficinas, por exemplo, padaria, qualquer outro tipo de ramo de prestação de serviço, que eles vão falar assim pra você: olha, eu para te contratar, trabalha um dia aqui pra mim ver como é que você trabalha e aí a gente conversa. Alguns vão fazer isso. Aí se você já pegou a experiência de um trabalho, mesmo que você trabalhou voluntariamente e aprendeu o ofício, e vai lá no outro lugar e testa, prova que você sabe fazer o ofício, você garantiu um trabalho, cara. Gostou do conteúdo? Assista esses vídeos também.